Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o GD Menus, um gerador de menus responsivos para uso dentro do Script Case. Esse sistema ele foi desenvolvido por mim para facilitar o uso de menus responsivos dentro dos projetos no Script Case. Um tempo atrás eu percebia que muitas pessoas tinham dificuldades em desenvolver temas e menus responsivos dentro do Script Case, então eu desenvolvi essa ferramenta para eu não ter que ficar cobrando do cliente para poder desenvolver para ele o menu responsivo o tempo todo. Então, eu desenvolvi a ferramenta, o próprio cliente acessa o plano que ele tem interesse, ele mesmo desenvolve, ele mesmo produz o menu dele dentro dessa ferramenta e depois ele faz a exportação do código-fonte para poder utilizar no projeto dele. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que ele funciona. Muita gente estava pedindo esse vídeo de demonstração, porque eu não tinha colocado nenhum vídeo. Eu fiz a apresentação no canal do Script Case e acredito que o vídeo já não esteja mais lá, então eu vou fazer vou deixar aqui no meu canal para que vocês possam entender como que ele funciona, tá? Então eu vou explicar um pouco para vocês aqui do site o que tem no menu, tá? Ele é um menu, então as pessoas às vezes me perguntam, se eu comprar o plano, eu vou ter o login responsivo, as aplicações responsivas, tudo responsivo? Não. Você só vai ter o menu responsivo, ele é um sistema GD menus, então ele é para menus responsivos, tá? Então você pode criar um menu 100% responsivo. Você tem dois temas dentro do sistema para que você possa utilizar, então são dois temas padrões. Caso você queira outros temas, você vai precisar desenvolver na mão, porque atualmente a gente só tem dois temas. Os itens de menu são dinâmicos, ou seja, toda a estrutura dos itens de menu ela é adicionada no banco de dados, então facilita a manutenção. Você pode, se precisar alterar, adicionar algum item, excluir, você vai direto no seu banco de dados e faz a alteração por lá. Não depende do sistema. E a segurança dele é a própria segurança do Script Case. Não muda nada, tá? É a própria segurança de grupos de usuários. Então, geralmente o pessoal utiliza a segurança por grupo, né? Então a gente se baseou aqui na segurança por grupo de usuários. Mas ela pode ser modificada facilmente se você quiser modificar, colocar uma segurança por LDAP, acho que fala, ou segurança por usuário, enfim. Você tem também a opção de se cadastrar no sistema e testar o sistema por 24 horas. Esse teste do sistema por 24 horas, você não vai conseguir fazer a exportação do tema, tá? Você não vai conseguir exportar o menu. O que você vai conseguir fazer é ver como que funciona a questão de layout do menu. Então aqui você tem uma demonstração do menu e aqui você tem a configuração de CSS dele. Então tudo que você alterar aqui, ele vai mostrando para você aqui. Então você já consegue ter uma base de como que vai ficar o teu menu. Se você gostar da ferramenta, se você achar que vai ser útil, você pode exportar essa ferramenta adquirindo um plano, tá? Então aqui ele dá um passo a passo de como que funciona, né? Primeiro você vai se cadastrar, informar todos os seus dados direitinho, depois você vai precisar ativar a sua conta através do e-mail. Aí ele fala que a gente vai enviar um link pro e-mail para você ativar a conta. Depois você tem que acessar o sistema e atualizar os seus dados, então você vai ter aqui no cantinho uma parte de meu perfil, e aí você precisa confirmar esses seus dados, né? Colocar mais informações para você poder adquirir um plano depois a qualquer momento. E o quarto passo seria para você criar os menus e estilizar eles, né? Para depois você poder gerar o código-fonte quando você tiver com um plano já adquirido. Aqui embaixo a gente tem como que gera o código-fonte. Aí dentro do sistema ele vai ter uma opção, depois que você criar o menu, de gerar o código-fonte. Tudo isso eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Eu estou só explicando o funcionamento dele para vocês poderem entender. Então, aqui você vai ter o passo a passo de como vai fazer essa geração, como vai importar esse menu dentro do projeto de vocês. Então, tá bem explicadinho, bem detalhado. Aqui na parte da equipe, esses dois rapazes não estão mais trabalhando comigo. Tem, inclusive, que atualizar o site. E aqui tem um pouco sobre mim, minhas redes sociais, enfim. A gente trabalha também com o sistema de parcerias ou investimentos, então quem tiver interesse pode entrar em contato através desse e-mail aqui. E aí a gente pode dar uma conversada melhor. Aqui são algumas dúvidas frequentes do pessoal, tá? Por exemplo, se funciona na versão 9, na versão 8, na versão 7, enfim, vai funcionar em qualquer versão, desde que o Script Case já tenha trabalhado com bibliotecas externas, porque a gente precisa exportar um arquivo e adicionar na biblioteca externa, então ele vai funcionar em qualquer versão que já trabalhe com a biblioteca externa. Posso gerar quantos menus eu quiser? Sim, você pode gerar quantos menus você quiser, desde que você esteja dentro do prazo do plano que você escolheu. Então, se você escolheu um plano de um mês, você vai pagar o plano somente por um mês, e aí naquele um mês você pode gerar quantos menus você quiser, tá?
O GDMenus anula a segurança do script case? Não, ele não anula. A tela de login é responsável pela segurança das aplicações, tanto que lá no Validate, para quem não sabe, é onde a gente tem a validação de todas as aplicações, todos os botões, todos os tipos de acesso. Então, o GDMenus ele não anula. O GDMenus nada mais é do que uma aplicação blank com um menu montado e o login vai direcionar para o GDMenus, que é o blank, e o blank vai abrir as outras aplicações. Então, isso não muda nada, tá? Preciso gerar um código de novo se eu quiser editar algo no menu? Então, essa parte depende, tá? Os itens de menu eles são dinâmicos. Para você modificar os itens de menu, você vai direto no banco de dados. Então, preciso adicionar um item, preciso remover, preciso alterar, você vai direto no seu banco de dados. Agora, se você precisar mexer no CSS do menu, você tem duas opções. Ou você faz a modificação na mão, então você vai ter que entrar no código HTML lá do Blank, identificar onde que está aquela alteração que você precisa fazer, e modificar na mão. Ou você precisa ir por dentro do sistema GDMenus, fazer a alteração que você quer lá na cor e gerar o código fonte de novo, tá? Então depende. Se você souber mexer com HTML, você exportou o menu, você se vira lá fazendo o que você quiser, porque não vai precisar, tá? Depois aqui a gente tem a parte dos planos e preços. Então eu vou explicar para vocês como que funciona, porque aqui às vezes fica um pouco confuso. Bom, aqui a gente tem o plano mensal, o plano semestral e o plano anual. As pessoas ficam me perguntando se esses planos possuem recorrência. O que é recorrência? É um plano quando você paga todo mês ou a cada 6 meses. É um plano que gera uma recorrência, que você vai ter que ficar pagando de tanto em tanto tempo. Os planos do GDMenus não possuem recorrência, tá? Eles são planos únicos. Então, por exemplo, se você vier aqui adquirir o plano mensal, você vai pagar R$ 149 no mês que você quiser utilizar. Então, a gente está no mês de maio. Se eu adquirir o plano agora, eu vou ter acesso no GDMenus durante um mês. Então, no mês 2 de junho, eu vou parar de utilizar porque ele vai bloquear o meu acesso, porque eu tenho um mês para utilizar. Então, acabou esse meu mês, eu vou lá e adquiro mais um mês se eu quiser. Então, não tem recorrência. A mesma coisa funciona para os outros meses, tá? Semestral, você vai pagar para usar 6 meses. Acabaram os 6 meses, você tem que pagar de novo mais um mês ou mais um ano, enfim, como você quiser. E no anual, a mesma coisa. Você paga para utilizar por 12 meses. E você ainda vai ganhar um login responsivo. Então você pode escolher aí um login na internet que você goste, passa para a gente da equipe e a gente vai montar para você esse login responsivo. E você vai ter o login responsivo e o menu responsivo, tá? Explicando agora com relação a suporte. O plano mensal não tem suporte, tá? Então, Camila, eu quero modificar logo, eu quero adicionar um ícone de notificações, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O plano mensal não tem suporte, tá? Muita gente adquire o plano mensal porque, eu sei mexer com HTML, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas depois quando precisa vem pedir pra gente ajudar e a gente não tem como ajudar todo mundo. Então, para quem compra o plano mensal, já sabe que não tem suporte da nossa equipe, o que pode fazer? Dentro do sistema tem um fórum, que eu vou mostrar para vocês também. Você pode acessar aquele fórum e colocar sua dúvida lá ou procurar se a sua dúvida já não está lá. A gente tem também um grupo no WhatsApp onde o pessoal se ajuda, então você pode lançar também a sua dúvida no grupo do WhatsApp e o pessoal também vai te ajudar por lá, tá? Então, para quem adquire o plano mensal, a gente tem duas formas de suporte, que é o grupo do WhatsApp e o fórum dentro do sistema. Já no plano semestral e no plano anual, a gente tem suporte. Então, se você precisar de suporte, dentro do sistema a gente tem um chatzinho que você vai conversar direto comigo, com o pessoal da equipe, e a gente vai poder dar esse suporte para você. Claro, nós não vamos ficar desenvolvendo códigos para você que não tem a ver com GDMenus, mas a gente vai te ajudar, te dar dica de como resolver aquilo que você está precisando, tá? Com relação a valores, a compra, por exemplo, vamos nos basear aqui no plano mensal. Quando você clica no plano mensal, você vai ter que informar que o teu CNPJ, no caso ele é opcional, então você não precisa, caso você não tenha, precisa informar o seu nome completo, o seu e-mail e informar o usuário que você está cadastrado no sistema. Ou seja, para você adquirir o plano, qualquer um dos planos, é preciso que você esteja cadastrado no sistema. Se você não estiver cadastrado no sistema, você precisa se cadastrar aqui. Por quê? Quando você vai fazer a forma de pagamento, quando você vai escolher a forma de pagamento, PagSeguro ou PayPal, essas duas formas liberam o teu acesso na hora. Então, o pagamento caiu, eles mesmos já liberam acesso para você. Se você não tiver informado o seu usuário, o PagSeguro e o PayPal não vão conseguir liberar o acesso. E aí você não vai ter acesso, vai ter que entrar em contato com a gente e pedir para a gente liberar manual, tá? Então, é importante que você informe aqui o seu usuário cadastrado no sistema.
Então, aqui na forma de pagamento, você tem PagSeguro para moedas em real. Então, caso você é brasileiro e você queira fazer o pagamento em real, você vai utilizar a plataforma PagSeguro. Caso você seja de fora do Brasil e você queira fazer o pagamento em dólar, em euro, enfim, você vai utilizar o PayPal. Então, o PagSeguro é para a moeda brasileira e o PayPal é para a moeda estrangeira, tá? Então, você tem que se atentar a essas duas formas. Já o depósito bancário, você vai receber um desconto de 10% em cima do valor e você vai precisar fazer o quê? Esse e-mail aqui precisa estar informado. Depois que você informar o e-mail, você vai selecionar aqui o depósito bancário e você vai receber algumas instruções no seu e-mail, como, por exemplo, os dados da conta para pagamento, a informação de que, após o pagamento, você precisa responder aquele e-mail que você recebeu com o comprovante de pagamento e o nome do seu usuário, né? Para a gente poder fazer a liberação, porque depósito bancário a liberação é feita manual. Então, você precisa dessas informações para liberar. Tá? Então, quando você clica aqui, você vai receber tudo por e-mail direitinho, como que você vai fazer esse pagamento via depósito bancário. E aqui a gente tem algumas informações, ó, a cobrança será feita no valor total, ou seja, se você escolher um mês, é o valor vezes um mês. Se você escolheu 6 meses, é o valor vezes 6 meses. Então, se eu vier aqui no plano semestral, ele está R$ 99,98, ele está fazendo aqui, ó, então é o valor vezes 6. Por isso que ele já vem com esse valor todo. E aí, esse valor aqui você pode parcelar no cartão dentro do PagSeguro, tá? Então, com relação aos planos, é isso daqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona dentro do sistema para que vocês possam entender o funcionamento dele e a geração do menu. Eu vou vir aqui no botãozinho acessar, ele vai me direcionar para a tela de login. Aqui na tela de login eu vou colocar os meus dados de acesso. E vou acessar o sistema, no caso eu como administradora, tá? Então eu vou vir aqui na parte de menus. Antes eu vou explicar para vocês aqui, na verdade, a questão do fórum, ó. Opa, aqui, ó. No fórum, vocês têm aqui a parte de visualização do fórum, onde vocês podem ver todas as postagens que tem aqui e podem acessar a postagem para ver o que está se passando dentro dela e poder solucionar o problema de você, se um cliente tiver também o mesmo problema, né? Depois a gente tem a parte aqui também de arquivos, que são arquivos que a gente vai disponibilizando para o pessoal gratuitamente. Então ele fala aqui o link do arquivo para você fazer o download e aqui o link do vídeo explicando como que funciona esse código que foi disponibilizado, tá? Depois a gente vai para a parte do menu, para mostrar para vocês realmente como que funciona a criação do menu, tá? Então eu tenho aqui uma lista já de menus criados, eu vou clicar em criar menu. A gente vai criar um novo menu de exemplo. Então eu vou clicar em criar um novo menu. Aqui eu vou colocar um nome para ele, por exemplo, demonstração YouTube. Aqui você pode colocar uma descrição, não é obrigatório. E aqui você vai selecionar qual é o tema que você quer utilizar. Então, atualmente, como eu já disse lá no início do vídeo, nós temos dois temas. Um tema default, que é um tema vertical. Quando você clica, ele habilita aqui algumas alterações do tema e habilita também um botão para você poder visualizar o tema. Então, quando você clica, ele abre uma imagem numa nova tela para que você possa ver qual que é o modelo desse menu, tá? Então, ele é um menu vertical, aqui ele tem o perfil do usuário e aqui ele tem um rodapé. Se eu trocar e selecionar o tema horizontal, ele vai trocar as opções aqui para mim e vai trazer para mim um botão com o tema horizontal, tá? Então, a gente tem um menu vertical e um menu horizontal dentro do sistema para vocês poderem trabalhar. Vamos escolher aqui o menu vertical, que é o menu mais utilizado pelo pessoal, e vamos clicar em incluir. Quando a gente clica em incluir, a gente cai já nessa tela aqui de estilização do tema. Então, de cara, o que eu posso ver? Ó? Que ele está aqui com o menu já funcionando. Eu quero ver esse menu aqui em tamanho grande. Então, eu vou vir aqui, opções, tela cheia, e ele vai abrir para a gente aqui o menu grande numa tela cheia para a gente poder ver como que ele funciona. Tá? Então, ó, esse daqui é o menu. Aí ele tem aqui vários subníveis para a gente poder testar também. E ele tem também a opção de responsiva, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como que ele fica no mobile. Deixa eu colocar aqui para o lado. Vou só atualizar para ele abrir de novo. E ó, ele fica dessa forma aqui, ó. Então, o menu responsivo também. Claro que ele vem aqui com as cores default, né, do tema. E aí você vai precisar, obviamente, estilizar ele para que ele fique da forma que você quer. Então, vou fechar aqui novamente.
E aqui a gente pode fazer a questão de estilização. Para fazer essa estilização aqui, você precisa saber um pouco de HTML, porque você precisa saber o que quer dizer background color, você precisa saber o que quer dizer margem, o que quer dizer color. Então, se você não souber, eu aconselho que você vá colocando a cor aqui e vá vendo como que fica e o que altera, ou que você vá mexendo no item e procurando no Google para saber o que quer dizer. Então, background color, eu sei que é cor de fundo, e é que ele coloca entre parênteses header, então é a cor de fundo do cabeçalho. Quando eu coloco a cor aqui e eu clico em salvar, ele altera pra gente a cor aqui, ó, e a gente já consegue ver o que é essa coisa que está mudando, o que é esse item aqui que está mudando, né? Então, beleza, aqui ele alterou. Margem logo é para dizer o quê? O espaçamento externo da logo. Então, ele tem uma margem para essa logo aqui, mas de acordo com a logo de vocês, dependendo do tamanho que ela for, se ela for horizontal ou vertical, você vai precisar colocar uma margem diferente. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar 25px, vamos ver se ele vai pegar. Ó, ele meio que bagunçou aqui, tá vendo? Porque a minha logo ela já tem um tamanho certo para margem default. Então isso aqui depende muito da logo de vocês, tá? Nesse caso aqui eu vou tirar, vou deixar sem nada, para ele ficar com o tamanho certinho. E aqui você tem outras questões também, por exemplo, background color do corpo, que é essa parte aqui. Aliás, é essa parte aqui, ó, de fora, porque isso daqui é onde vai ficar o iframe. Então eu vou pegar aqui por exemplo, um cinzinha. Ó, vou salvar. Às vezes você precisa salvar 2 vezes ou mais por causa do cache que o navegador guarda. Então ele não pega esse cache. Deixa eu abrir nova tela aqui. Ó, ele pega aqui um cinzinha, que é a cor de fundo é um cinza, tá? Um clarinho. Opa, voltando aqui, a gente tem a cor da fonte no footer, no rodapé. Então aqui ele tá com um cinza também. Eu posso colocar aqui sei lá, um amarelo. Isso aqui fica a critério de vocês, tá? Você vai colocar a cor de acordo com o seu sistema. Bom, então ele já mudou para amarelo e assim vai. E aí você vai mexendo em todas as opções. Então a gente tem aqui cabeçalho, corpo e rodapé. A gente tem a parte do menu principal, a gente tem a parte do submenu, o menu do usuário. Aí você vai precisar alterar todas as opções para você ver como é que funciona e montar aqui a coloração do seu menu. Depois de você estar com tudo pronto, essa parte de coloração do menu, eu vou remover aqui e deixar só com aquela parte de cima ali preenchida. Depois de você estar com todas as cores prontas, com seu menu layout todo desenhado, você vai precisar fazer a geração do código-fonte. Para gerar o código-fonte, se você já tiver um plano ativo, vai aparecer para você essa opção aqui, ó, gerar código. Você vai clicar nela, vai confirmar que você tem certeza que quer gerar o código-fonte, e ele vai abrir para você o passo a passo para você fazer a importação disso daqui dentro do sistema, tá? Então, o primeiro passo é com relação ao banco de dados. A gente precisa adicionar essa query toda aqui no banco de dados para que ele funcione o GD Menus. Então, eu vou abrir aqui o meu banco de dados e vou adicionar lá para a gente poder fazer do zero, tá? Para mostrar para vocês como que funciona. Vou abrir aqui, então, o meu banco de dados. Pronto, já abri aqui. Agora eu vou selecionar o banco de dados daquele projeto que eu estou utilizando. Vou abrir aqui, deixa eu fechar essas abas que eu tenho. Eu vou abrir aqui uma nova aba de SQL e vou colar esse código aqui dentro. Ele vai fazer o que? Ele vai criar para a gente algumas tabelas para a gente adicionar os itens de menu. E na tabela SecUsers ele vai adicionar a coluna foto. No caso, nesse meu projeto aqui, eu não tenho a tabela SecUsers. Então ele não vai adicionar a coluna foto porque eu não tenho. Então eu vou comentar isso daqui por enquanto, tá? E vou executar o restante do código. Então ele está criando para a gente, ó, já criou aqui todas as tabelas. Vou atualizar aqui. Ó, então ele criou para a gente itens 1, itens 2, 3, 4 e o menu do usuário. Aqui ele deu uma bagunçada. Vamos atualizar de novo. Ó, então ele já criou aqui para a gente, tá? Todas as tabelas que a gente pediu para ele criar aqui. E a tabela aqui de alteração da SecUsers ele não criou porque a gente não tem. Então eu vou criar aqui a SecUsers na mão para a gente poder colocar esse item ali da logo. Então, SecUsers, vou colocar aqui os campos login, varchar 255, pswd, que no caso seria a senha. Isso daqui vocês já vão ter criado, tá? A tabela de usuários, vocês não vão precisar criar de novo.
eu estou criando só para a gente poder adicionar aquele campo foto. Então eu vou criar só esses dois campos aqui, vou aplicar e ele vai criar para a gente a SecUsers. É uma SecUsers temporária, no caso de vocês já vai estar completa. E agora eu vou vir aqui, vou descomentar esse código e vou remover o restante porque a gente já utilizou. E aí vou só dar um executar aqui e na tabela SecUsers agora ele adicionou o campo foto. Opa, não adicionou, deu erro. Ah, sim, tá certo. Ele deu erro porque ele adicionou depois do preview admin e não tem esse campo, pswd, que é o último campo que eu criei ali. Agora eu vou executar de novo e pronto, ó. Alter table deu certinho. Agora eu vou atualizar aqui a tabela SecUsers e já vai estar aqui o campo foto, tá? Então a gente já executou toda a query que a gente precisa executar de banco de dados. Agora a gente vai voltar lá dentro do GD Menus e vai para o segundo passo. O segundo passo é fazer o download dessa biblioteca externa. Então nessa biblioteca externa tem os arquivos que você vai precisar utilizar para poder fazer a execução desse menu, tá? Então não adianta você querer estar assistindo o vídeo aí, você querer copiar isso daqui e copiar o terceiro passo, que é a geração do código-fonte, e colocar dentro do seu projeto, porque não vai funcionar. Você precisa ter esse arquivo aqui para poder executar o teu projeto, tá bom? Então eu vou fazer o download desse arquivo aqui. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele é um download meio grande. Ó, fazer o download, fazer mesmo assim, são 55 megas. Então vou clicar para ele salvar aqui na minha área de trabalho. E ele está fazendo ali o download. Enquanto ele faz o download, a gente vai pegar o código-fonte do menu, que está aqui nessa parte 3, no terceiro passo, e a gente vai já colocar ele dentro do sistema. Então eu vou vir aqui, copiar, ele selecionou tudo pra gente, agora eu vou lá no meu script case, já deixei aberta aqui uma pasta, ó. Vou clicar em nova aplicação, vou dar um nome para essa nova aplicação, seleciono o blank, que é o blank que a gente vai utilizar para criar o menu, vou chamar aqui de app-gdmenus e vou mandar criar. Feito isso, ele vai abrir o blank para a gente vai colar aquele código que a gente acabou de copiar, então colar, ele colou aqui para a gente todo o código, eu vou salvar, vou mandar gerar o código fonte e eu vi que o arquivo já baixou aqui, ó. Então agora a gente vai fazer a importação também da biblioteca externa. Aqui dentro do GD Menus, no segundo passo, ele fala para a gente que a gente precisa criar uma biblioteca com o nome Metronic a nível de projeto. Ó, aqui ele está gerando o código fonte lá da aplicação. Ele deu erro porque ele não encontrou a tabela SecGroups, então a gente vai criar ela também depois. Voltando aqui, cadê? Deixa eu fechar esse aqui, deixa eu trazer esse aqui para cá. E aqui, ó, vamos pegar agora e vamos colocar a biblioteca externa. Então, biblioteca externa. Vou criar uma nova biblioteca a nível de projeto e vou chamar ela de Metronic. E vou criar. Feito isso, eu vou clicar em editar para acessar essa biblioteca. Vou clicar em Upload e vou selecionar aquele arquivo lá na área de trabalho que a gente fez o download agora. Então tá aqui. Vou esperar ele carregar, ele vai demorar um tempinho para carregar, tenho que esperar ele carregar tudo. E vou deixar marcada essa opção aqui, extrair o arquivo zip. Tá? Porque daí ele vai pegar esse zip que a gente subiu e vai extrair todos os arquivos dele para cá. Enquanto vai subindo aqui, eu vou pegar o nome dessa tabela aqui, ó, e a gente vai criar ela lá também para poder fazer o teste, porque a gente também não tem ela aqui. Então vamos lá, create table, pronto, vou colocar aqui o nome da tabela, SecUserGroups, e aqui a gente vai ter o login, que vai ser um varchar 255, e a gente vai ter aqui o group ID, que vai ser um int. Pronto, são esses dois campos aqui, se eu não me engano, na tabela de SecUserGroups. Vou aplicar para ele criar essa tabela para a gente. Bom, aqui ele mostrou para a gente create table, vou mandar aplicar. E pronto, ele já aplicou. Eu vou só fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui na tabela SecUsers e vou adicionar um usuário, para a gente poder testar o GD Menus depois. Então vou vir aqui, vou executar SecUsers. Pronto, ele abriu aqui e aqui eu vou colocar o login vai ser admin, a senha não tem importância e a foto também não tem importância. Vou aplicar para ele criar para a gente esse registro. Pronto, vou finalizar. E agora eu vou na tabela SecUserGroups para criar também um usuário para o grupo lá. Então eu vou vir aqui, vou colocar o usuário admin e o grupo 1, só para a gente poder simular.
Lembrando de novo que você não vai precisar criar essas duas tabelas aqui, tá? Porque se você já tiver gerado o módulo de segurança, essas tabelas já vão estar presentes no teu banco de dados. Eu estou criando porque eu não tenho essas tabelas no meu banco de dados. Então, eu estou criando só para poder simular para vocês a criação do GD Menus, tá? Então, eu vou aplicar aqui essa linha que a gente cadastrou aqui agora. Apply. E pronto, cadastrou. Agora a gente vai voltar lá para dentro do script case. E ó, aqui ele está quase terminando de carregar. Mais um pouquinho. Terminou. Então, preencheu aqui tudo. Mostrou o nome do arquivo. Posso clicar em OK. E ele vai extrair para a gente esses dados agora do zip. Então, cliquei em OK uma vez. Aguardo um pouco, porque o script case vai demorar um pouco mais para extrair. E depois ele vai trazer aqui para a gente esses arquivos aqui. Então, dentro da pasta Assets, a gente tem aqui vários arquivos. A gente tem o GD Menus Letras, que são logos, né, imagens que estão aparecendo no GD Menus. Esse aqui eu posso fechar já. E você vai poder alterar isso daqui depois, tá? Então, vou fechar aqui embaixo também. Eu vou clicar aqui para usar a biblioteca e salvar. Pronto, feito isso, a biblioteca já está ativa no nosso projeto. Agora eu vou voltar aqui e vou executar esse código que foi copiado lá para a gente poder já testar o menu funcionando. Então, vou clicar aqui para executar a aplicação. Ele vai pedir para a gente informar aqui o login, o grupo do usuário e o nome do usuário. Então, essas informações aqui já são preenchidas lá no login gerado pelo módulo de segurança do script case. Você não vai precisar preencher quando você direcionar pelo login para o menu. Nesse caso aqui, como a gente está executando o menu direto, a gente precisa informar. Então, vou colocar aqui admin, grupo 1 e o nome Camila. E vou clicar em app-GD Menus para ele entrar. E ele já vai criar aqui pra gente, ó, um menu bonitinho já formatado. O que a gente não tem aqui são os itens do menu, porque a gente não cadastrou no banco de dados, né? Então, para a gente cadastrar, a gente vai vir aqui, itens 1, vou executar essa tabela e vou cadastrar aqui um item de exemplo. Por exemplo, dashboard. Link a gente vai deixar sem link por enquanto. O ícone, como que a gente vai fazer para pegar o ícone desse menu? Eu vou abrir aqui o site do Fonte Awesome na versão 4.7, que é a versão que o tema utiliza para montar o menu. Então, a gente vai clicar aqui, vai procurar, fecha essa janelinha, porque a gente vai na 4.7 mesmo, vai aqui em Icons e vai procurar o ícone que a gente quer para colocar ali. Então, por exemplo, o Dash, ele vai trazer aqui para a gente algumas opções de Dash. Eu vou pegar, por exemplo, essa daqui mesmo, clico em cima dela e copio esse código aqui, ó. Ctrl C nele, vou lá no banco de dados, Ctrl V. O submenu é para dizer se esse item aqui vai ter submenu ou não. Então, no caso, o dashboard não vai ter submenu, então eu vou informar com 0. O target é para dizer aonde que ele vai abrir. Todas essas informações, elas constam aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar para vocês entenderem. No quarto passo, tá? Então, ele fala como que a gente vai popular o banco de dados. Aí ele fala que o ID é auto-incremento, que não precisa preencher. Aqui é a descrição, ou seja, o nome do item que vai aparecer no menu, o link do item, que no caso vai ser o nome da aplicação que você vai abrir, o ícone que você tem que procurar no site do Fonte Awesome, o submenu, você vai informar dois valores, 1 se tiver submenu e 0 se não tiver. No caso, a gente está informando 0 porque não tem submenu. E aí o target, ele funciona como em qualquer link HTML. Underline parent, ele abre dentro do menu. Underline blank, ele abre em nova aba no navegador. Underline top, ele abre como uma tela principal. E geralmente a gente usa como logoff essa opção aqui, tá? Quando a gente quer criar um botão de sair, a gente utiliza underline top, porque daí ele vai fazer o logoff e vai para a tela de login. Entre outros parents, aí é só você pesquisar aí no Google as opções. E aqui o grupo que você tem que ter muito cuidado, tá? Se, por exemplo, no item 1 você colocar grupo 1 e 2, no menu itens 2, você tem que informar também ou o grupo 1 e 2. Não adianta você colocar aqui 1 e 2 e no itens 2 você colocar o grupo 3, porque ele vai validar pelo primeiro grupo, que é o elemento pai, tá? Então vamos continuar preenchendo aqui. Target eu vou colocar underline parent e vou colocar aqui o grupo 1, que é só o grupo que a gente tem por enquanto. Vou aplicar. Ele vai criar aqui pra gente, vou atualizar lá o menu. E ele vai trazer pra gente já um item, que é o dashboard. Tá? Então ele trouxe o dashboard, atualmente não tem nada, então ele vai replicar o menu, porque a gente não tem link. Vou atualizar e vou pegar aqui uma aplicação do script case para a gente poder abrir. Vamos ver uma aqui, ó. Vou pegar esse daqui mesmo. Vou pegar o nome da aplicação, vou lá na tabela e vou colocar aqui no lugar do link. Só colocar o nome da aplicação, sem mais nada, tá?
ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E o ícone vai ficar assim também. Tá bom? Então é só isso. E aí a gente vai aplicar. Finish. Volta lá no menu e a gente vai atualizar a informação. F5, ok. Agora a gente vai clicar e ele vai abrir pra gente aqui dentro o formulário que a gente clicou, ó. Carregando e já abriu aqui o formulário. Tá? Então tudo isso daqui você vai fazer dentro do seu projeto, dentro do seu sistema. E aí você vai cadastrar outros itens também. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um item cadastros, sem link, porque a gente vai ter um sublink. Aqui dentro do ícone eu vou pegar um íconezinho lá no Font All Some também. Vou pegar aqui um ícone de plus, que é para cadastrar, então um add. Vou pegar esse daqui, ó. Copio o HTML dele. Volto lá no banco de dados. Agora ele vai ter um submenu, então vou informar um. Aqui vai ser parent, porque a gente vai abrir dentro do menu. E para o grupo 1 também. Então vou aplicar. Agora ele vai ter um item cadastros aqui dentro do menu. Então vou atualizar, dá um F5. E ó, ele tem um item cadastros e ele já botou até a setinha. Por quê? Porque ele vai ter um submenu. Ele só ainda não tem porque a gente não cadastrou o nível 2. A gente vai cadastrar agora. Então vou vir aqui, nível 2, submenu nível 2. Não deem bola para isso daqui, tá? Que é o meu MySQL que tá bloqueando aqui o Workbench. Então vou aqui em nível 2. Vou cadastrar aqui. O item 1 é o ID do elemento Py, então eu vou cadastrar para o cadastros, que é o código 2. Aí aqui eu vou vir e vou colocar aqui o código 2. Opa! Colocar aqui o código 2. A descrição, eu vou colocar, por exemplo, cadastro de pessoas. O link, a gente colocaria um link, mas eu vou deixar sem nada. Nesse menu vertical, a gente não tem ícones no nível 2 para baixo, a gente só tem ícones no nível 1. Já no menu horizontal, a gente tem como colocar ícones em qualquer nível, tá? Nesse menu vertical não tem como, então aqui eu não vou informar o ícone. O submenu a gente vai deixar 0, porque ele não vai ter. O target vai ser underline parent. E o grupos vai ser o grupo 1. Então aquilo que eu expliquei do grupo, se aqui no cadastros eu tenho o grupo 1, não adianta eu vir aqui e informar o grupo 3, porque ele não vai pegar, ele vai pegar só do grupo 1, que é o que tem dentro do nível 1, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso. Eu vou clicar aqui em Apply para ele adicionar essa linha pra gente. Finish. E ele vai trazer aqui pra gente já um submenu em cadastros, ó. Agora eu clico em cadastros e ele traz aqui pessoas. Tá? Então isso é só você ir cadastrando agora de acordo com a tua estrutura de menu que você tem aí para ele funcionar. Bom, agora se você precisar, por exemplo, alterar a logomarca, alterar o rodapé, alterar aqui o nome, as informações, ó, aqui por exemplo, do usuário ainda não tem. Vamos criar só um aqui para a gente poder testar rapidinho. Vou vir aqui, ó, vou criar dois itens na verdade. O primeiro item vai ser o meu perfil. Vamos deixar sem link. O ícone, nesse daqui a gente tem como colocar ícone, então vou colocar aqui, vou voltar e vou colocar aqui um user. Ó, vou pegar esse daqui. E vamos voltar lá no banco, vamos colocar o ícone aqui. O target do meu perfil vai ser underline parent. E a gente vai criar um outro item também que vai ser o sair. Esse sair ele vai direcionar para app login, porque é um botão de sair. O ícone dele vai ser um logoff. Vamos pegar, ver se tem um logoff aqui. Ó, tem esse daqui, ó. Logout. Então vou copiar esse daqui e vou colocar ele aqui. E o parent dele, o target dele vai ser underline top, que é para ele voltar para o login. Então ele vai abrir lá em cima o login novamente. E aí vamos dar um apply, apply e finish. Opa, vou atualizar aqui. E aí ele vai carregar aqui pra gente, ó, dois itens, meu perfil e o sair. Tá? Então o menu do usuário você consegue cadastrar ali também. Agora voltando lá para a parte do menu de novo, caso a gente queira modificar a logomarca, como que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, inspecionar o elemento. Deixa eu tirar aqui essa parte e voltar aqui para baixo. Inspecionando o elemento, a gente vai ver que ele tem essa parte aqui, ó, que é onde tem a imagem da logomarca. Então o que você pode fazer? Clique em cima do item, aperta o F2 no seu teclado e copia esse nomezinho aqui, que é o nomezinho do arquivo. Dá um Ctrl C nele, volta lá dentro do menu, dá um Ctrl F e busca por esse nome. Ele vai levar você
exatamente para o lugar onde está aquela logomarca. E aí é só você fazer a alteração, tá? Essa logomarca, ela está dentro já da biblioteca Metronic, então eu poderia vir aqui, ó, ferramentas, biblioteca externa, vou baixar aqui a logo do Script Case, só para a gente poder colocar ali para testar, ó. Logomarca, imagens, vamos pegar essa daqui, deixa eu ver se ela tá com fundo transparente, não tá. Vamos pegar uma logomarca aqui com fundo transparente, acho que essa daqui pode estar. Deixa ele carregar, ó, essa aqui tá com fundo transparente. Vou salvar a imagem como, na área de trabalho, aí a gente vai vir aqui no Metronic e editar. Vai subir aqui aquela imagem que a gente fez o download lá na área de trabalho. Ó, ok. E aí ela tá com o nome Script Case, Serviço Script Case. Vou copiar esse nome aqui. Vou voltar lá na PPG de menus, onde está selecionado, e vou simplesmente trocar aqui, ó, o nome da logomarca. E vamos executar de novo. Agora ele vai trocar pra gente, em vez de ter a logomarca do GD Menus, ele vai ter a logomarca ali do Script Case, que foi o que a gente colocou. Então, deixa ele ver se vai atualizar aqui. Ó, atualizou, pediu de novo admin, e aqui. Executei, e ó, ele trouxe aqui pra gente. Bom, a imagem aqui ficou menor, porque ela tá com uma altura de 15, então você vai precisar mexer na imagem até você achar a altura certa, ó. Então vamos supor que a altura certa seja 50. Aí tem aquela questão da margem que eu falei para vocês, então vocês vão ter que mexer de acordo lá com o sistema para vocês chegarem num tamanho certo. Então no caso aqui, para logo do Script Case seria a margem 0. Então isso daqui vocês vão ter que alterar. A primeira coisa seria alterar a altura. Para alterar a altura, você vai fazer aquele Ctrl F de novo. Opa, tem que ser aqui dentro, Ctrl F, cola, procura. Aí ele trouxe aqui, ó, e ele tá com um Exit de 15, vamos alterar para 50. Essa é a primeira alteração, tá? Salva. A segunda alteração é mexer nessa parte da margem aqui, que estava com 18, você tem que colocar 0. Então você vai fazer o quê? Copiar essa parte de cima, procurar lá no código também, Ctrl F, cola, procura, ele vai trazer aqui, ó, tá sem margem. Então você vai colocar 0px, que é o que ele vai trazer sem margem nenhuma. Se você não informar aquele 0px, ele vai trazer com o padrão do tema, que é 18 pixels, então você tem que informar. Eu vou executar aqui de novo, ele vai atualizar pra gente já com a logomarca ali arrumadinha. Então, ó, já trouxe aqui com a logomarca arrumada. Claro que, como esse espaço aqui é muito pequeno, é melhor você usar uma logomarca horizontal. E se o menu de você em cima tiver uma cor mais escura, utilize uma logomarca com uma cor mais clara. Se for uma cor mais clara, utiliza com uma cor mais escura. Então você tem que ter essa jogada de cores também, tá? Para você modificar aqui a parte do rodapé, a mesma coisa. Você vai clicar aqui, segurar, vai entrar dentro do item aqui para você ver qual que é o texto, aperta o F2, copia o conteúdo, vai lá no código, dá um Ctrl F, procura aquele conteúdo para modificar. Aqui ele não procurou por causa daquele arroba ali, ó. Então vou copiar só o 2016. Vou dar um Ctrl F aqui e ele vai achar pra gente aqui, ó, o 2016. Então é só a gente modificar. Por exemplo, 2020, GD Menus, desenvolvido por, e aqui você vai colocar o nome da sua empresa, no caso, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, Educator Web, que é o nome da minha. E vou mandar executar de novo. E aí ele já vai carregar pra gente também com o rodapé ali alterado. Vou colocar aqui login e ok. E aí ele vai trazer aqui pra gente, ó, 2020, ED Menus desenvolvido por Educator Web. Tá, então essas pequenas modificações são fáceis de fazer por dentro do código. E outra, o código tá comentado, tá bem identado, você vai conseguir entender como que ele funciona. Se você entender um pouco de programação, e tá bem tranquilo. Como ele é um código HTML, você pode mexer o que você quiser nele que ele vai funcionar. Só tomem cuidado no que vocês vão mexer, tá? Para não bagunçar o código e depois vocês virem atrás de suporte e a gente tem que ficar resolvendo para vocês, porque isso não faz parte do suporte. A gente manda para vocês o código pronto funcionando, o que vocês fazem dali não é um problema da gente, tá? Mas é isso, o menu funcionando com relação às cores, com relação à responsividade também, vou diminuir aqui para vocês poderem ver, ó, a responsividade dele funcionando também, tá? Então isso daqui tá tudo certo, tudo funcionando, não influencia em nada na questão do Script Case, é um menu completamente por fora do Script Case, é um código HTML aberto, onde você pode alterar, onde você pode fazer o que quiser, então ele não influencia em nada no Script Case, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo.
que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. E eu vou procurar lançar mais alguns vídeos dando algumas dicas para vocês dentro do GD Menus, para que vocês consigam colocar mais itens dentro dele, tá bom? Ah, uma última coisa que o pessoal me pergunta com frequência é se o GD Menus ele trabalha com abas. Esses dois temas que a gente tem, eles não trabalham com abas, mas a gente está para lançar uma versão dentro do sistema, onde você vai poder habilitar se você quer utilizar abas ou não, tá? Mas isso ainda está por vir, vai demorar um tempinho, porque eu estou trabalhando sozinha no desenvolvimento dele, e eu não tenho muito tempo para ficar desenvolvendo nele, porque eu preciso trabalhar em outras coisas. Mas assim que sair, eu aviso vocês, vai lançar dentro do sistema, inclusive lá no sistema de AD Menus. A gente tem aqui uma opção de alertas, ó, então a gente lança aqui a notificação, e aí vocês vão ficar sabendo quando saíram as atualizações ou não, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção.